A graça de Deus sobre nós nessa manhã nos alegra, enche nosso coração da presença dEle. E eu vou falar uma coisa para os irmãos: não tem nada melhor do que a presença de Deus. Ela preenche de um jeito, mas de um jeito que a gente não dá conta. Ela acaba transbordando. E que bom que a presença de Deus transborda através de nós. Sabe por quê? Sabe quando você tenta andar com um copo cheio d'água? Mas cheio mesmo, tá? Estou falando aquele copo assim, lotado. Igual quando criança, você manda a criança botar refrigerante. E ela vai até o topo, porque você fala, não precisa encher o copo. E aí, quando você tenta andar e alguém esbarra em você, e aí aquela água vai caindo e vai derramando pelo caminho, e derrama em quem você encosta, em quem encosta em você. Assim é a graça de Deus. Quem encostar na gente tem que receber um pouco dela. Não dá para as pessoas passarem por nós e não perceberem a presença de Deus. Ela precisa ser sentida. Você já deu bom dia para quem está aí do teu lado? Não sei se você dormiu no mesmo espaço que essa pessoa. Caso não, dê aquele bom dia bem lindo, bem alegre, bem festivo. A alegria tem que preencher a gente. Quem gosta de acordar cedo, acorda alegre. Quem não gosta de acordar cedo, finge que gosta e vai na fé. E assim a gente vai caminhando. Meus irmãos, hoje nós estamos num dia especial. Hoje, para nós, povo batista em especial, nós estamos comemorando, celebrando a vida dos nossos líderes espirituais. Hoje, no nosso calendário batista, é o dia do pastor. Mas, Ju, precisa de um dia? Às vezes se faz necessário a gente separar, especialmente uma data no nosso coração, para que a gente possa se lembrar da relevância e da importância das pessoas na nossa vida. Tal qual o Dia das Mães, tal qual o Dia dos Pais. Perdão, gente. Alguém não me conhece aqui? Sou conhecida de todos, glória a Deus. Meu nome é Juliana, sou a esposa do pastor dessa igreja. Feio, né? A gente já começa a falar e não se apresenta. Mas hoje eu queria refletir com a igreja do Senhor a respeito dessa figura. Pastor. Por quê? Por que a gente tem que separar um momento especial para o dia do pastor? Porque a gente tem uma fragilidade enquanto humano. A gente tem uma memória fraca. Quem é que nunca ouviu esse ditado? Brasileiro tem memória curta. Não é brasileiro só não, tá? O humano tem uma memória curta. A gente tem a tendência a ser levado pelos movimentos, pelas circunstâncias. E a gente precisa o tempo inteiro estar nos lembrando de voltar aos princípios. E todas as vezes que fala sobre respeito, sobre relevância, sobre autoridade, seja ela de que esfera for, me remete a um princípio que o nosso pastor sempre nos ensinou, e eu gostaria aqui de conversar um pouquinho com os irmãos sobre, que é o princípio da honra. O que significa isso, Ju? O que é isso? Para que é isso? Por que eu tenho que saber isso enquanto crente, enquanto servo, enquanto ovelha? Então eu queria buscar na palavra de Deus o próprio Jesus nos ensinando sobre honra. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Marcos, Evangelho de Marcos, segundo Evangelho do Novo Testamento, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Assentados como os irmãos estão, só me acompanhem. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem? Um profeta não tem? Esquece a palavra não. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Vamos repetir essa frase comigo, igreja? E não pôde fazer ali nenhum milagre. A palavra está dizendo que ele não quis? Está dizendo que ele não pôde. Se ele não pôde, algo o atrapalhou, algo o impediu. Concordam? Vamos pensar assim. E ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos e que necessitamos da Tua graça, da Tua presença. Pai, nós estamos com o coração contrito, quebrantado, disponível, totalmente, ó Deus, sentados e aquietados aos Teus pés, porque nós queremos aprender de Ti. Deus, nosso coração está pronto e disponível a ouvir a Tua voz. Nos ajude, tenha misericórdia de nós e fala, Senhor, que Teu Espírito fale conosco, porque nós desejamos, ansiamos ouvir a Tua voz nessa manhã. Obrigada por tudo aquilo, ó Deus, que nós já dispomos ao Senhor. Obrigada, ó Deus, porque através dos louvores nós já exaltamos o Teu nome nessa manhã. Que o Senhor continue, ó Deus, falando profundamente conosco, em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus nos mostra aqui, nos revela aqui, que Ele não pôde realizar tudo aquilo que Ele gostaria de liberar sobre aquele povo da sua terra, da sua cidade, porque não foi permitido para Ele, a Ele. Ele não conseguiu. E por que Ele não conseguiu? Por conta da incredulidade daquelas pessoas, da falta de fé. E aí, eu quero, junto com os irmãos, que os irmãos gravem uma frase e que no meio da palavra eu vou me remeter e vou pedir que os irmãos lembrem-se sempre dessa frase. Você sabe por que Jesus não conseguiu fazer isso? Porque a honra libera um favor sobrenatural. Vamos repetir, igreja? A honra libera um favor. De novo, a honra. Honra, princípios, recompensas. A gente vai passear por algumas histórias bíblicas, mas a primeira coisa que a gente precisa entender, o protocolo do reino de Deus é a honra. Tudo vai girar em torno dela. E ela, por si só, já vai trazer grandes benefícios e grandes gratificações. A honra, meus irmãos, ela é um princípio. Portanto, ela não exige condição, ela é incondicional e ela não é negociável, ela é inegociável. Na vida, tudo gira em torno da honra. Em todo lugar existe um protocolo. E para você permanecer nesse lugar, é preciso observar esse protocolo. E no reino de Deus, esse protocolo se chama honra. Por exemplo, para você visitar uma pessoa, você está entrando na casa de alguém. Concordam? Existe um protocolo nessa casa. Muitas vezes você vai visitar uma casa onde os donos da casa gostam do quê? De quando você chega, você tire suas sandálias, seus sapatos, que você entre descalço na casa dele. Se você está visitando aquela casa e que tem esse protocolo, você vai desrespeitar? Não. Ainda que na sua casa você não tenha esse hábito, mas você vai respeitar aquele lugar aonde você está acessando. Porque se você não respeitar os protocolos aonde você transita, você não tem direito de permanecer. E no reino sobrenatural, no reino de Deus, é a mesma coisa. Se você não respeitar e observar os protocolos que regem o reino de Deus, você pode até transitar,
mas você não vai ter direito a permanecer. E eu quero permanecer. Eu quero fazer parte. Eu não quero ser um perdido na multidão. Eu quero fazer parte do grupo seleto de Jesus. Eu quero estar entre os 12. Na verdade, eu sou uma pessoa bem visionária. Eu não quero estar entre os 12, não. Eu quero estar no Pedro, Tiago e João. Eu quero ser dessa esfera, que entra no barquinho, que vai orar com Jesus, que quando Jesus precisa de oração, vira para mim e fala assim: irmã Juliana, vamos subir um monte comigo ali, vamos orar, ainda que eu durma como eles. Mas ele me chama. Por quê? Provavelmente porque Pedro, Tiago e João respeitavam muito esses protocolos. A gente precisa aprender a respeitar os protocolos. Olha que eu não estou aqui destacando que você precisa concordar. Existem questões que não é sobre concordar ou discordar, é sobre respeitar. Mãe e pai, quem aqui já falou alguma vez na vida para os seus filhos: você me respeite? Ou então, você precisa aprender a me respeitar. Alguém que nunca precisou falar isso? Acho difícil, ou pouco provável. Por quê? Porque a gente sabe que o protocolo da honra vai liberar um favor sobrenatural na vida dos nossos filhos também. E por que é que a gente não aplica isso na nossa vida? O dicionário diz que honra é valorização, apreciação, estima, é reverenciar, tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é colocar em alta consideração, é enxergar esse alguém como importante e precioso. Olha o nível, não é só respeitar. Vai muito além do que respeitar. É apreciar, é tratar com distinção mesmo, com diferença no sentido de ser diferente, com mesmo. E a gente precisa entender esses mecanismos. Vocês sabem o que acontece muitas vezes com a nossa vida de crente? A gente entende que Jesus é o nosso Salvador, a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente ama o universo eclesiástico da igreja, os louvores, a gente fica aqui, acessa outro nível, Hilda, quando vocês estão aqui. Vocês conduzem a gente para a esfera correta de adoração. Louvado seja Deus. Só que aí a gente bate na trave quando a gente deixa de cumprir alguns protocolos espirituais. Deus deseja, sabe por quê? Porque a honra, qual é a frase? Libera um favor sobrenatural. A gente não acessa esse lugar. A gente tem dificuldade de acessar esse lugar. Por quê? Porque a gente é muito cheio de achismo. A gente tem opinião para tudo nessa vida, gente. Hoje em dia, então, você já viu como o povo tem opinião? Esses dias eu não sou muito de internet não, mas eu estava vendo um negócio essa semana e eu fiquei rindo. Uma pessoa escreveu na internet alguma coisa sobre... era um assunto sobre o fruto do Espírito. E aí a pessoa foi escrever e na escrita dela ela colocou: não, porque os frutos do Espírito... Aí veio um enviado de Jesus e falou assim: primeiro, antes de emitir a sua opinião, aprenda que não é frutos, é fruto. Eu olhei aquele comentário e falei: Jesus, tem misericórdia de nós. Para quê? Desnecessário. Celebra o que está sendo colocado ali, meu irmão, em nome de Jesus. Faça o seu comentário de maneira boa, honrosa, produtiva, positiva, cheia de fé. Para que destacar o erro? Eu não quero ser esse tipo de promotora. Eu quero promover o reino. Eu quero promover a palavra. Eu não estou preocupada se a criatura botou um S ou sem um S, se ela está teologicamente certa ou errada. Eu não estou falando que questões de aberração, de heresia, a gente vai se calar. Eu estou dizendo a escolha que hoje em dia nós temos de celebrar a honra, de celebrar a palavra. E a gente muitas vezes escolhe criticar, escolhe julgar. É nesse lugar que eu queria hoje continuar pensando com vocês, porque o ambiente de honra, ela atrai a presença de Deus.
Quando as pessoas são tratadas com respeito, elas podem dar o seu melhor, elas liberam o seu melhor. Mas quando elas são tratadas com desprezo, elas geralmente se sentem oprimidas. E outra, a honra não tem que ser buscada. Quem busca aplauso é populista. E não é sobre isso que a gente está falando aqui nessa manhã. Ela não deve ser buscada porque a honra ela é sempre serviçal. Ela é servida, ela é oferecida, porque a honra é como o amor. O amor ele não exige nada. A gente não dá amor como cobrança. Se a gente dá amor esperando receber amor, não é amor. Amor é incondicional. Se você dá esperando receber, você está equivocado no que você está sentindo, nas suas emoções. A propósito, o amor não é emoção. Então, escolha servir em amor. Escolha honrar em amor. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com isso. E para você entender o princípio da honra, ele ministra sobre nós alguns rituais, algumas formas de ação. Quer um exemplo prático? Homens e mulheres, relação casal, matrimônio, casamento. Homens, se vocês não forem gentis com as suas mulheres, com as suas filhas, aqueles que têm filhas mulheres desse universo feminino, dificilmente você vai receber da sua mulher um respeito amoroso. Amoroso. Ela vai ter mais dificuldade nesse lugar. Por quê? Porque a honra, ela se estabelece no veículo do amor. Homens, sejam gentis com as suas mulheres. Mulheres, respeitem os seus maridos. Respeito é a manifestação também de amor. Eu tenho entendido que honrar as pessoas é uma chave que eu consigo acessar o coração delas. Eu destravo alguns corações bem duros. E olha que a gente convive com algumas pessoas bem resistentes, né? Aí a gente faz o quê? A gente trata elas com carinho, com afeição, com deferência. A gente não enxerga aquela pessoa do tipo assim, dá não, muito fechada, antipática, não dá. Aí eu viro e converso com as pessoas. Está na hora de você se dedicar um pouquinho mais. Se essa pessoa tem um pouco mais de tranca, a gente só vai ter um pouquinho mais de trabalho de abrir. É só isso. Mas vai abrir. Trata com carinho, trata com honra, trata com respeito, que essa pessoa vai liberar o favor sobrenatural de Deus sobre você. A gente está falando sobre relacionamentos, meus irmãos. Bajulação é falsificação da honra. Eu não estou falando sobre bajulação. Bajular alguém, né? Vocês entendem a palavra bajulação, né? É quando você puxa saco de alguém nesse lugar. Eu não estou falando sobre isso. Porque bajular é fazer esperando algo em troca. Eu tenho interesse, por isso que eu bajulo. Aquela pessoa pode me dar alguma coisa, por isso que eu bajulo. Aquela pessoa ela pode me abrir alguns canais, por isso que eu bajulo. E eu não estou falando sobre isso. Honra é você entender e amar aquela figura. E só. Honra é servir. Eu amo, eu sirvo, eu faço, eu lido com você com importância, com relevância. E é só. Eu não quero nada em troca. Porque a honra, qual é a frase? Libera um favor. Eu estou falando sobre sobrenatural. Eu não estou falando sobre o mundo aqui. Bajulação espera retorno daqui. Daqui. Honra não. A honra é liberada em outro lugar, sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente não entende que a honra é dar glória, sim, ao objeto da nossa honra. É reputação boa, é fama. E a gente precisa entender que honrar alguém é um sinal de humildade em ação. O favor de Deus cresce na medida que a humildade emerge. Humildade não é se desmerecer. Humildade é encontrar o seu papel, a sua força e saber principalmente os seus limites.
Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. 1 Pedro 2,17. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 10. Porque a honra libera um favor. Eu vou repetir essa frase o tempo inteiro com vocês. Vocês vão sair daqui com ela encucada, nem que seja na marra. Porque a gente precisa liberar alguns rituais sobre a nossa vida espiritualmente falando. Quando as pessoas falam muito sobre a palavra profetizar, né, eu sempre falo isso na EBD. O significado etimológico da palavra profetizar é falar. Então libera. Tenha medo não, meu irmão. A palavra de Deus é falada, liberada, profetizada. Se a gente não aprender a usar esses mecanismos espirituais, esses rituais espirituais, a gente vai sempre estar, sabe aonde? Na beiradinha do mar. A gente não vai acessar o profundo. Tenha medo do profundo, não. Não aceite ficar com a água na canela. A água na canela não enxerga a profundidade dos oceanos, nem a beleza. Então, acesse o mundo espiritual na sua vida. Ah, Ju, isso é muito esquisito. A gente é batista. A gente tem dificuldade nesse lugar. Esse negócio para a gente é complicado. Está onde? Está escrito aonde? Pronto, já dei vários textos aqui, onde Jesus nos mostra a honra. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrar o Rei. Jesus falando, através de Pedro. Por que ele botou honrar o Rei? Quem era o rei na época de Jesus? Era a figura de autoridade. E a gente hoje, como é que a gente faz com as figuras de autoridade humana? E ainda acha que é cheio de razão. Ah, porque a gente está falando, porque a pessoa, porque não sei o quê, e vai com tantos achismos, de novo. Tenha cuidado. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é uma vida de ressurreição em Deus. O fluir que eu falei no início é isso. Tem gente que não flui a vida de Cristo porque tem dificuldade nesse lugar da honra. Você vai deixar de receber a recompensa a quem você deixar de honrar. Quem não honra Jesus, não honra o Pai que o enviou. Não foi isso que ele falou? Quem recebe o profeta, homens de Deus, recebe galardão de profeta. Honrar os mensageiros de Deus, os homens de Deus, os nossos pastores, é honrar o próprio Deus. Vamos ler junto? Belzinha, consegue colocar para a gente? Mateus capítulo 4, verso 40. Mateus capítulo 10. Eu estou muito boa hoje. Gente, eu sou da área da humana, não sou das exatas não. Vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E Jesus falando, tá? E quem me recebe a mim, recebe quem me enviou. Quem recebe um profeta, um pastor, um enviado de Deus, em qualidade, em honra de profeta, receberá galardão de... E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa, o seu galardão. Vocês acham mesmo que Mateus deixou isso registrado no evangelho dele à toa? É para a gente não seguir. É para a gente decidir se a gente quer ou não seguir. Se isso é ou não verdade. Se isso opera no mundo espiritual mesmo ou não. Porque a honra libera... Ixi, está muito fraco. Porque a honra libera... Na vida da gente, a equação é muito simples. Apesar de eu não ser das exatas, mas a equação na vida espiritual, essa eu tenho entendido um pouquinho. É muito simples.
Não dá para exigir honra das pessoas quem não tem para oferecer. Vocês conhecem a história das duas fazendeiras? Já ouviram falar? Existiam duas fazendeiras. Aí uma, tinham treta entre elas, tá? Queria deixar claro aqui, elas não se davam muito bem, não. Aí uma, certo dia, resolveu enviar para a fazenda da outra uma cesta. Só que dentro dessa cesta, ela encheu de esterco. Encheu de esterco, embrulhou bem bonita e mandou entregar lá na fazenda da outra fazendeira. Quando a fazendeira recebeu aquela cesta linda, bonita, abriu, subiu o aroma agradável de esterco. Ela mandou jogar fora, mandou preparar uma cesta também igualzinha, só que de flores. Olha que gentil. Com um bilhete junto. Mandou entregar para aquela que enviou a cesta de esterco. E aí, quando chegou lá na casa, lá na fazenda dessa outra fazendeira, ela abriu e viu, nossa, flores? Que estúpida. Eu mando esterco para ela, ela me manda uma cesta de flores? E tem um bilhete aqui. Deixa eu ver o que ela escreveu. E aí estava escrito o seguinte: cada um dá aquilo que tem. O que para ela era estupidez, a outra ofereceu aquilo que ela tinha. Qual é o moral dessa história para a gente? Não justifique a sua falta de respeito, a sua falta de obediência, a sua falta de fé com a atitude que está ao seu redor. Não justifica. A honra, o respeito, ele é inegociável, lembra? Inegociável. A gente não conversa sobre isso. A gente não trata sobre isso. Então, você vai falar assim, mas Ju, você quer que a gente seja honroso com pessoas completamente equivocadas? Jesus nos deu vários exemplos sobre isso. Vários exemplos sobre isso. Mas eu queria pegar aqui o exemplo que eu acho maravilhoso, que é o exemplo de que quando você aprende a honrar as pessoas... Quem lembra da história de Daniel? Daniel teve uma história bem complicada. Vocês estão lembrando da história de Daniel? Quando a gente lê a história de Daniel, a gente presta atenção que, ao honrar, independe de quem é a figura. No livro de Daniel inteiro mostra a vida do servo de Deus, que é Daniel, honrando as autoridades sobre ele que foram constituídas pelo Pai. Em Daniel capítulo 2, a gente vê que o profeta entendia sobre esse princípio da honra e não bajulou o rei, mas serviu o rei com respeito. Respeito. E Daniel servia um rei louco, um rei déspota, Nabucodonosor, totalmente doido. Mas Daniel, ele não entendia de bajulação. Daniel vivia na esfera do princípio da honra. E Daniel honrou o rei independente do rei. Isso é difícil para a gente, né? Porque a gente foi ensinado a honrar, a amar condicionalmente. Tem que ter condição. Eu vou amar se me tratar bem. Eu vou amar se na minha concepção você for bom. Eu vou amar se no meu conceito você for correto. Não é sobre isso. Não está nesse lugar. Sabe aquela história que a gente fala para os filhos? Honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe. Obedece seu pai e sua mãe. Ah, mas o que ele está fazendo? Honra seu pai e sua mãe. Não é sobre o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. Gente, eu não estou falando aqui de coisas absurdas, tá? Eu estou falando de uma esfera de convivência normal, natural. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a honrar. Eu queria lembrar com vocês também da história de Ana. Ana. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, a gente vê Ana, a mãe do profeta Samuel, derramando o seu espírito no altar e sendo mal interpretada pelo pastor Eli. Quando Eli viu Ana ali se derramando, chorando, Eli achou que ela estava o quê? Bêbada, embriagada. A interpretação do pastor foi correta? Não. Ana estava embriagada? Não.
Aí, qual foi a reação de Ana? Já que a gente gosta de ser reativo, né? Qual foi a reação de Ana? Ana virou para o profeta Eli, para o pastor Eli, e falou assim: nossa, como você é cruel, como você é insensível, como é que você pode dirigir essa igreja? Você deveria ser expulso desse ministério, você não merece estar aqui. Foi essa a reação de Ana? Não. E ele foi injusto com ela. A gente hoje gosta tanto de falar sobre injustiça, né? E ele foi injusto naquele momento com ela, interpretou naquele momento de maneira equivocada. Mas a resposta de Ana não foi assim. A resposta de Ana não foi desrespeitosa. Ela escolheu, olha o poder da escolha vindo aí, compartilhar com o pastor o seu clamor. E se submeteu à posição de sacerdote, de pastoreio daquele homem. E a recompensa de Ana chegou. Porque a honra libera um favor sobrenatural. O profeta, ele liberou uma palavra sobrenatural sobre a vida de Ana. Ana concebeu Samuel, que clamou tanto. A sua posição de respeito abriu o caminho para que a bênção dela chegasse. Ela não foi reativa de maneira desrespeitosa. Ana soube exatamente fazer aquilo que Deus estava convocando ela a fazer. Meus irmãos, cuidado com a desonra. Desonrar é tratar alguém como comum ou como inferior. E a gente não trata um líder e uma autoridade como alguém comum. Um líder e uma autoridade nunca será alguém comum. Eu não enxergo assim. Uma vez, minto. Algumas vezes, eu já escutei na esfera da igreja os irmãos falando algo sem maldade absolutamente nenhuma, mas reproduzindo essa frase. Eu não me importo, né, no bom sentido, com quem está ali na frente, porque pastores vêm, pastores vão. Eu sirvo a igreja. Eu sirvo a igreja. Pode ser o pastor que for, eu sirvo a igreja. Aí eu fico, deixa eu pensar um bocadinho nessa frase. A gente serve como? Como é que você serve a Deus? Você acessa o céu, você sobe? Você é trasladado, dá um pulinho lá em cima, serve a Deus e volta? É assim que o negócio funciona? Não. Você serve a Deus aonde? Aqui. E como é que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. É assim que a gente honra a Deus. A gente serve a Deus servindo o reino, pessoas. Então, sim, eu trato com distinção e importância as pessoas. E eu jamais enxergo uma figura de autoridade como uma figura comum. Eu brinco lá em casa com os meninos, falando assim, olha só, a opinião dos amigos, legal, bacana, eu acho que vale a pena ouvir, tem valor, mas como a minha, não. A minha opinião nessa balança tem que ter peso. Quando eu falo com a minha autoridade de mãe, ela tem que pesar, porque é diferente. Honra, distinção. Se a gente não ensinar esse princípio dentro da nossa casa, a gente vai ter adultos que a gente tem hoje, com dificuldade nesse lugar. A princípio, eu queria caminhar para encerrar falando exatamente sobre isso. Por que a gente está tendo adultos com tanta dificuldade nesse princípio da honra? Porque pai, mãe, a gente está pecando com isso dentro de casa. A gente está achando que ensinar nossos filhos a respeitar a gente é princípio da honra. E não é só isso. A gente precisa ensinar eles de que respeito faz parte da honra. Mas tratar a gente, pai e mãe, com importância, com relevância, com distinção, com diferença, sim. Colocar a gente em posição de destaque como pai e mãe, sim. Sim. Eu tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz. Sempre falei para eles, eu também sou sua amiga, mas eu sou sua mãe. Não saio desse lugar, daqui ninguém me tira. Não substituo isso por nenhum outro codinome, nem de amiga. Nem de amiga. Porque vai ter hora que a amiga vai ficar de lado, amor. Quem vai estar ali falando é a autoridade da mãe. E pai é a mesma coisa. A gente não consegue ensinar isso para os nossos filhos, aí a gente quer tratar eles aqui, ó,
no mesmo nível de igualdade. E não é assim. Não é assim. Porque a gente cresce, eles crescem, e eles querem tratar os professores no nível de igualdade. Eles querem tratar os patrões no nível de igualdade. E está errado. Figura de autoridade merece respeito, merece honra. Então, o que a gente vê hoje nas nossas igrejas de adultos é um reflexo da nossa má formação enquanto pais em casa. Se hoje o meu filho senta no banco e ao ouvir uma mensagem, ele está mais preocupado se o pastor ou quem está pregando está falando certo, se está falando errado, conferindo na Bíblia se está coerente, essa pessoa está preocupada com o quê? Com a espiritualidade dele? Ele tem um coração honroso? Tem não. Porque a gente está ensinando errado. A gente em casa está ensinando errado. Então eu queria fechar com vocês falando justamente sobre isso. A gente precisa aprender que devemos honrar. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez maravilhosos. Lembra? Quando Deus nos fez, o que Ele falou? Meu Deus, eis que eu fiz algo muito bom. E até então, tudo que Deus fez era bom. Pode ler Gênesis. Ele terminava uma criação, eis que era bom, eis que era bom, eis que era bom. Terminou de fazer, de formar homem e mulher, eis que era muito bom. Então, nós somos uma criatura que fomos criados por louvor da glória dEle. E nós honramos Ele a partir do momento que a gente aprende a honrar no universo aqui, ó. Igreja é organismo, igreja é organização. Onde não existe ambiente de honra, não existe crescimento saudável. A honra é um fator poderoso para a gente receber do céu tudo que está destinado à nossa geração. Quando a gente honra as pessoas, nós desarmamos elas e a gente consegue liberar de tesouros profundos. Celebre as pessoas que estão do seu lado, olha para o lado, celebre e honra essa pessoa que está do teu lado. Independente do que ela fez ou faz com você e por você, celebra ela que está do seu lado. Hoje é dia da gente celebrar as pessoas que estão aqui, dia após dia, ensinando, caminhando com a gente, liberando o favor do céu sobre a vida da gente. Os nossos pastores são homens de Deus que se dedicam a isso. E vocês acham que de que maneira, uma das maneiras, um dos rituais para a gente honrar eles, qual que deve ser? Honrá-los, ser gratos, respeitá-los, colocar eles em posição de importância, sim. O que eu falo, às vezes, pode gerar um desconforto. Talvez seja porque você ainda não atentou para o princípio da honra. Comece a liberar honra sobre a vida das pessoas que estão perto de você e você vai ver que a honra vai ser liberada sobre a sua vida através do favor do céu. Eu queria fechar contando, eu não sei aqui, quem já teve um professor bem esquisito na escola, faculdade? Perdão aí aos professores, tá, Carlão, de plantão? Aqueles professores que exigem uns negócios estranhos para a gente, sabe? Uns professores que têm um jeito. Sueli, professora, né? Guilherme, professor. Matemática, né, Gui? Deus te abençoe. Química, né, Carlão? Deus te abençoe também. Pessoas que dão aula de matemática e química merecem o meu respeito profundo. Honro demais a vida de vocês. Eu tive um professor que ele tinha um jeito de dar aula e de cobrar da gente muito esquisito. Ele quase botava o pé para ser assim um tirano mesmo, sabe? Bem tiranão mesmo. O pessoal tinha muita dificuldade na aula dele, muita, era física, muita dificuldade. Aí qual é a chave da virada? Falei, eu vou fazer o que ele está pedindo. Oxi, se ele quer que a prova seja assim, eu vou fazer de outro jeito só porque eu acho que tem que ser? Eu não, gente, eu vou fazer exatamente do jeito que ele está pedindo. Eu era literal na prova dele. Literal. Ele amava. Porque aquilo para ele era respeito, era honra. Se ele pedia para a gente fazer um trabalho de 1 milhão de páginas de laudas, eu fazia. Não reclamava, eu fazia. Porque era o que ele pedia. Era o que ele estava requerendo. Eu não entrava naquela linhagem do tipo, vamos fazer motim, vamos fazer abaixo-assinado para tirar o professor é ruim. E, gente, aprendam a respeitar, gente. Aí, uma parte da turma achava que eu era o quê?
É óbvio. Bajuladora, puxa-saco, óbvio. Aí eu falava, porque vocês ainda não entenderam o processo. Vocês ainda não compreenderam quem é a figura de autoridade aqui dentro. Dentro daquela sala, ele era a figura de autoridade. E eu precisava respeitar o lugar dele, a posição dele. Não era sobre concordar ou discordar. Era sobre a autoridade. Vamos ensinar na nossa casa a honrar as figuras de autoridade para que Deus possa liberar sobre a nossa vida um favor sobrenatural. Amém? Vamos orar, igreja? Nesse momento, amor, eu não sei como é que vai se dar o processo das homenagens. A gente vai orar nesse momento, enquanto isso o louvor pode subir. Nós vamos também fazer o nosso momento de dízimos e ofertas, mas eu queria orar com a igreja primeiro. Senhor, nós estamos aqui porque reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós nada somos, mas também reconhecemos que a autoridade, o poder e a manifestação está em Tuas mãos. Obrigada, meu Deus, porque nós podemos usufruir da Tua presença. Nós acessamos o céu, ligamos na terra porque queremos ligar no céu. E que o céu derrame sobre nós, ó Deus, as bênçãos que estão destinadas a nós. Obrigada, meu Deus, porque no dia de hoje nós honramos, celebramos a vida do nosso pastor, a vida dos pastores que aqui congregam. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tocou eles, chamou eles, capacitou e eles têm respondido ao chamado diariamente. Obrigada porque o coração deles pertence ao Senhor. Nós vemos o Senhor na vida dos nossos pastores. Que o Senhor continue, ó Deus, protegendo eles, liberando um favor sobrenatural sobre a vida deles. E como igreja do Senhor, nós queremos servir, ó Pai, a nossa igreja e aos nossos pastores, porque entendemos que fazemos isso servindo ao Senhor. Obrigada, Pai, porque de uma maneira muito especial o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor não tem olhado para os nossos pecados. O Senhor tem nos tratado com graça e com misericórdia. Obrigada pela vida de cada um que entrou aqui nessa manhã. Que o Teu Espírito possa confrontar o nosso coração. E que nessa manhã nós possamos entender o plano maravilhoso que o Senhor tem para cumprir na nossa vida. Nós estamos no centro da Tua vontade e desejamos fazer aquilo que o Senhor deseja na nossa vida e através de nós. Obrigada, meu Pai, pelo privilégio de Te servir. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer a Deus pela vida da Ju. A Ju nos ensinou muito nessa manhã. Eu digo que não foi a Ju, mas foi o Senhor, né? Através da vida dela. Porque só não aprende quem não quer, né? Deus tem abençoado muito. E eu tenho dito isso onde eu tenho passado. Deus tem colocado pastores sobre nós, mas tem colocado pastoras também sobre nós. A Ju tem apacentado, pastoreado. E nessa manhã a gente pode agradecer a Deus pela vida dela. É impossível alguém que não goste da Ju, só se não conhecer ela. Se conhecer, sabe como ela é doce, como ela é amável, como ela gosta de servir, né? Como ela é paciente. E eu acho que a gente pode agradecer hoje, porque ela não queria estar aqui. Quem convidou ela fui eu. Durante a semana eu estava orando, pensando nos meus pastores auxiliares, em algum seminarista para falar sobre a importância do pastor. E Deus colocou no meu coração para convidar ela. E ela detesta vir aqui. Ela diz sempre para mim: eu não gosto de pregar, não me chama para pregar, eu não quero ir lá pregar. Ela gosta de ficar ali sentadinha, o negócio dela é dar aula. E do nada, durante a semana eu chamei ela não quis. E eu orei ao Senhor. E eu tenho um contato muito pessoal com Jesus. Falei: Jesus, trabalha no coração dela. E aí quando foi no meio da semana, ela disse: eu vou pregar. E aí começou a se pregar. Vou pregar não, vou dar uma palavra. Ela nunca disse que vai pregar. Eu vou dar uma palavra. E Deus usou a vida dela. Deus seja louvado pela vida da Ju. A palavra falou no seu coração, diga amém. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor pela palavra. Deus, muito obrigado, que de uma maneira muito especial o Senhor tem nos abençoado. Mesmo às vezes com tanta desonra no mundo, nós também já fomos desonrados. Mas o nosso coração não fica nesse lugar. Nosso coração está no Senhor.
E nós te agradecemos que para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. E Deus tem nos honrado, tem nos abençoado do ministério dessa igreja há quase 11 anos. E Deus tem levantado, Senhor, líderes, pastores, adjuntos, auxiliares, amigos, para juntos granjearmos o ministério pastoral, que é muito árduo, mas também que é muito abençoado e abençoador. Eu me lembro ainda, Deus, quando cheguei aqui há 11 anos atrás, sozinho, e nessa caminhada o Senhor tem levantado tantos homens de Deus, que tem me ajudado nesse ministério. Quero te louvar pela vida do pastor Darcísio, que já está na glória com o Senhor, pela vida de tantos pastores que por aqui passaram, pastor Antônio, e nesse tempo queremos te agradecer pela vida do pastor Paulo, pastor Welber, pastor David, pastor Saul, pastor Michael, pastor Gedaías, que mesmo de longe faz parte do nosso colegiado pastoral. Queremos te agradecer porque o Senhor tem dado pastores à nossa igreja, e isso é fruto de oração, é fruto de zelo do Senhor, é fruto de cuidado da igreja, é fruto de oração, é fruto de uma igreja abençoadora, de uma igreja multiplicadora. Ter mais pastores na igreja é fruto, ó Deus, de uma igreja saudável, mas acima de tudo é fruto de um Deus maravilhoso, um Deus bondoso sobre a nossa comunidade de fé. Queremos, ó Deus, colocar todas as ovelhas da PIBval nas tuas mãos, e aquelas que estão chegando também, que elas se sintam bem no nosso meio, que a gente continue avançando, crescendo para a glória do Senhor, crescendo em unidade, em sabedoria, que sejamos uma igreja que te adora com liberdade, que sejamos uma igreja da palavra, que o Senhor fale conosco aqui, que sejamos a igreja da unidade, que sejamos a igreja da honra. Senhor, ajuda-nos, Deus, porque sem ti nada podemos fazer. Queremos honrar os pastores dessa igreja. Abençoa-nos, ó Deus, com graça imerecida, com sabedoria, com paciência, com discernimento. Ó Deus, com vida de serviço. Nós queremos servir a igreja e servir o Senhor. Muito obrigado nessa manhã pela vida da nossa Ju, ó Deus, que sempre é tão dedicada à tua obra. Obrigado porque ao longo desses 26 anos ela tem cuidado tão bem da nossa família. Ao longo desses mais de 30 anos que estamos juntos, o Senhor tem cuidado muito de mim através da vida dela. A Ju é bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a nossa casa, e nós vemos ela sendo bênção do Senhor sobre a nossa igreja. Obrigado pela tua palavra nessa manhã, que ensino maravilhoso, palavra potente. Nos ensina, Senhor, a te honrar, porque assim nós vamos viver o favor do Senhor sobre nós. E nós queremos, ó Deus, esse favor sobrenatural sobre nós. Deus, derrama sobre a igreja disso o tempo todo, Senhor. E que possamos encurvados, ajoelhados, e possamos te adorar como o Senhor merece. Obrigado pela vida da Ju, abençoa ela, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade de fé, os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Que igreja abençoada é a nossa igreja. Nós te louvamos por isso. Sabemos que tudo isso é graça, é favor do Senhor sobre nós. Nessa manhã, Deus, nós te honramos, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós declaramos com os nossos lábios: ei, Deus, muito obrigado. O Senhor é o Deus sobre a nossa vida. Obrigado por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós. Deus, nós glorificamos Jesus nessa manhã, porque nós somos teu povo, Senhor. Ser adorado nesse lugar, Deus, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, queridos.